sentimento. Graças ao Senhor por essa reunião, pela mesa do Senhor, pela bênção de participarmos dessa mesa. Agora, nessa segunda parte da reunião, nós teremos ainda duas partes, tá? Eu acho que vocês já podem sentar. Tem um hino. Não, tudo bem. Amém. Hoje é o segundo domingo do mês e nós temos o costume de, no segundo domingo do mês, ofertar para a obra do Evangelho. Lembram disso, né? Mas hoje eu queria dar uma palavra especial sobre esse assunto e nós vamos gastar um pouquinho de tempo a mais, depois nós faremos a oferta, amém? Pode colocar aí, né? Nós temos um programa chamado Cooperadores do Evangelho, que substitui aquele antigo encargo sobre os sócios do Evangelho. Na verdade, a base bíblica é a mesma, daqui a pouco eu vou ler para vocês. Nós apenas mudamos o nome pelas razões que todos vocês sabem, tá? E o Evangelho, irmãos, tem que ser a nossa respiração. O Evangelho tem que ser aquilo que nós respiramos, tanto para a gente viver, como para a gente pregar. Amém? O resumo é esse. O Evangelho tem que ser a razão do nosso viver. Jesus falou em Marcos 13, Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Então, a ordem, o comando, isso também está lá em Mateus 28, essa pregação do Evangelho é também fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-lhes a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou. Amém? Podia passar aí o slide? Então eu preparei aqui um pequeno grupo de slides para a gente mostrar um pouco para vocês e renovar o encargo pela questão do Evangelho, não apenas da pregação do Evangelho, como eu já falei, que deve ser a nossa vida, deve ser o nosso viver, mas também a nossa visão e cooperação no Evangelho. Então, o primeiro ponto é a visão. Nós precisamos abrir os nossos olhos, amém? João 14:35 diz: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Você está enxergando isso ou não? Você está enxergando os campos? Ou você acha que está tudo ainda no chão, está lá na espiga, mas não está branquejando? Qual é a sua visão hoje a respeito da ceifa? Apocalipse 14, eu não vou ler tudo aqui, mas Apocalipse 14 fala que haverá uma grande ceifa nessa terra. E isso é após, né, a questão da sétima trombeta, ali em Apocalipse 14. E nessa ceifa vai ser colhido as primícias de Deus e depois toda a terra vai ser colhida e julgada. Então há uma ceifa a ser feita nessa terra e nós precisamos ver isso, nós precisamos enxergar isso. Não podemos viver a nossa vida olhando para baixo, olhando só para a terra, olhando só para nossas coisas, para nosso trabalho, para o nosso futuro. Isso são coisas da terra. Claro, temos que pensar nisso, mas o que Jesus está dizendo para nós é erguer os olhos. Se você não erguer os seus olhos, você não vai enxergar. Então, nessa noite, nós precisamos ter uma visão, porque os campos, irmãos, já branquejam para a ceifa. Amém? Mateus 28, eu já falei do 16, diz: vão por todo mundo, né, e façam discípulos de todas as nações. Esse é o comando do Senhor. Aliás, o único comando que o Senhor deixou para a gente. E
e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou. Isso, irmãos, é a principal coisa que nós temos que fazer na terra hoje. Para isso, nós precisamos erguer nossos olhos. Avançando aí, próximo slide, nós temos um modelo bíblico de uma igreja que enxergava, ou uma igreja que via essa necessidade, não apenas na localidade dela, mas fora daquela cidade, fora de Filipos, que é a igreja de Filipos. E aqui eu gostaria de gastar um tempinho, nós já falamos muito sobre esse assunto, mas nós temos que refrescar nossa memória, tá certo? Filipenses 1, de 1 a 7 diz, aliás, a partir do 3 diz: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. O que era que Paulo trazia na lembrança a respeito dos filipenses? Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. A palavra cooperadores do Evangelho, que a gente usa no nosso encargo aqui, na verdade é na versão Almeida atualizada. Essa aqui é a nova Almeida, ela fala a vossa cooperação no Evangelho. Daí nós tiramos o cooperadores no Evangelho. Essa é a nossa base bíblica para o nosso encargo, ok? Mas aqui está muito claro também de participação. Dou graças ao meu Deus como vocês têm participado, pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Não era uma igreja de fogo de palha. Não era uma igreja que teve um disparate lá no início e depois apagou o fogo. Não, era uma igreja constante e permanente. E nós precisamos ser assim, irmãos. No encargo da igreja, no encargo da obra do Senhor e no encargo do Evangelho. A nossa vida todo dia precisa estar queimando por esse Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Então era uma igreja que participava, era uma igreja que cooperava e ajudava Paulo na defesa e confirmação do Evangelho. Era uma igreja que cuidava do apóstolo e dos seus cooperadores para que o Evangelho fosse defendido, fosse proclamado e fosse confirmado. Esse é um modelo, irmãos, de igreja missionária, de igreja que tem encargo pelo Evangelho. Essa igreja cooperava. E cooperava de que maneira? Até aqui parece que não está muito claro. Então você tem que ir para o capítulo 4 de Filipenses, onde Paulo dá o detalhe da cooperação deles. Capítulo 4, versículo 10 em diante. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade, ou seja, a igreja sempre teve cuidado com o Paulo. A verdade é que naquela época era muito difícil a locomoção e o envio das ofertas. Naquela época não tinha Pix. Naquela época não tinha transferência bancária. Naquela época tinha que pegar os donativos e viajar quilômetros e quilômetros para chegar nas mãos do apóstolo. Muito bem. Digo isso não porque esteja necessitado. Paulo era demais. Eu falo, não estou aqui pedindo dinheiro para vocês, não. Eu digo isso não é porque eu estou necessitado e precisando de mais, não. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se vocês mandarem o donativo ou não, não tem problema. Deus sempre vai estar comigo. Vai vir de outro lugar. A questão aqui não é a fé de Paulo. A questão aqui, qual é a atitude da igreja?
Então, nós precisamos ser uma igreja que se preocupa com a proclamação, com a defesa e com a confirmação do Evangelho através dos obreiros do Senhor. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, se Corinto não lembrou de Paulo, se Éfeso não lembrou de Paulo, Paulo não reclamava, não estava nem aí. Mas Filipos tomou uma atitude. A igreja de Filipe tomou uma atitude, e essa é a atitude que nós temos que tomar, se nós quisermos ser um com a proclamação do Evangelho, com a defesa do Evangelho e com a confirmação do Evangelho. Muito bem. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Por isso que o programa anterior a gente chamava de sócio do Evangelho. Então, no capítulo 1 você diz, você tem os cooperadores do Evangelho, no capítulo 4 esses meus cooperadores são chamados de sócios de Paulo, tá certo? Associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. É incrível, irmão, mas naquela época o problema já existia. Igrejas que receberam de Paulo, receberam a vida eterna, receberam o Evangelho, mas não retribuíram. Não para Paulo, que Paulo já sabia viver de qualquer maneira, mas para Deus. E Paulo aqui era um representante de Deus, um representante dos obreiros de Deus. Aqui são princípios que nós temos que aprender. Continuando. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Vocês estão entendendo que isso aqui é bens materiais, não estão? Está bem claro isso aqui, não está? Se alguém tiver dúvida, depois me procure, está certo? No particular. Mas está muito, aqui não é inferência, aqui não é interpretação. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se não vier comida para mim, eu vou passar fome, mas está tudo bem comigo. Então está falando de comida, está certo? Está falando de subsistência. Ele, na maturidade dele, não tinha mais problema. Agora, as igrejas que não cooperaram com ele perderam a graça de participarem dessa assistência, ok? Muito bem. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades, não que eu esteja pedindo ajuda. Eu não estou aqui precisando de ninguém. Vocês é que devem ter a visão de que vocês precisam ofertar. Eu não preciso da oferta de vocês, mas vocês precisam ofertar para o bem de vocês. Porque lá em 1 Coríntios está muito claro que é graça ofertar. E se você não oferta, você perde de ganhar graça. Pois o que realmente me interessa não é dinheiro, não é donativo, não é nada. Estou parafraseando aqui. É o fruto, ou seja, ofertar é fruto, que aumente o quê? O crédito na conta de vocês. Então, vocês têm uma conta, que é lá no céu, e essa conta é bom que tenha saldo. É muito interessante. Todo mundo sabe que é a coisa melhor do mundo. O que faz a gente feliz e o que a gente faz a gente triste é olhar o saldo da conta, não é verdade? Quando tem saldo, eu nunca discuto com a dona Jussara. Quando não tem saldo, a confusão acontece. A briga aparece. Nós temos uma conta, irmãos, na mão de Deus. E é bom que você preste atenção e verifique o extrato da sua conta. Puxe o extrato hoje da sua conta e veja como é que está essa situação, tá certo? Onde é que eu estou aqui? Recebi tudo e tenho até de sobra. Ou seja, na verdade não estou precisando de nada hoje. Eu estou falando isso que eu estou precisando, não.
E eu vou dizer isso para vocês, nós estamos falando isso hoje não é porque nós estamos precisando, não. Apesar de que a gente está precisando mesmo. Por um lado, estamos precisando. Mas, irmãos, o ponto aqui, nós queremos falar isso positivamente. Nós precisamos ter uma visão de cooperar com Deus na obra do Evangelho. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, que é uma oferta, é um sacrifício que Deus aceita e que Ele agrada. Sabia disso, que a sua oferta é um serviço a Deus? Ele sobe a Deus como aroma agradável? É isso que Paulo está dizendo. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, meus amados? Então, eu queria dar primeiramente essa base bíblica para vocês. Nós não estamos aqui não por necessidade, apesar de esse ser uma dificuldade nossa hoje. Não quero também dizer que não é, tá? Desde o problema que houve conosco, essa fonte de recurso para a obra do Senhor reduziu-se drasticamente. Mas Deus foi fiel conosco até agora. E não tem faltado. Claro, alguns não puderam mais receber desse fundo, mas Deus deu outra maneira de suprir. Ou seja, Deus sempre vai suprir a cada um de nós. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos, é que nós não podemos continuar, irmãos, nesse lenga-lenga, de trocar 6 por meia dúzia. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos de mais obreiros. Vê aí o próximo slide aí, por favor. Eu preparei algumas. O modelo bíblico, já falei para vocês. Próximo slide. Quais são os benefícios de você erguer os seus olhos e ganhar uma visão? Primeiro, a expansão do reino de Deus, que é a coisa mais importante nessa terra, fazer discípulos de todas as nações. Existem alguns que Deus escolheu para servirem em tempo integral nessa obra de expansão, e esses precisam ser cuidados pela igreja ou pelas igrejas. Nós precisamos de mais irmãos de tempo integral servindo ao Senhor. O ministério dos PGMs, pequenos grupos familiares, precisa de um irmão de tempo integral só para isso. Vocês dão amém a isso ou não? Nós precisamos de um irmão de tempo integral só para cuidar das famílias, dos casais, sim ou não? Nós temos? Não temos. Tem irmãos para cuidar dos PGM? Não temos. Vocês estão entendendo que a gente está bem aquém do que Deus está precisando que nós façamos? E outra coisa, literatura em nosso meio sempre foi vendido. Nós acabamos com isso aqui. Literatura tem que ser dada gratuitamente. E nós temos aquele livreto, o Evangelho de Jesus Cristo, que por enquanto vocês estão tendo que comprar para distribuir. O meu sonho é que a gente tenha milhares e milhares em estoque para distribuir de graça para todo mundo. Amém? Vocês estão entendendo por que é que eu estou falando isso hoje à noite? Irmãos, é simplesmente por causa do Evangelho. Eu falo igual a Paulo, eu não estou precisando de nada, tá? O Edson não está precisando de nada, tá, Edson? Del Cássio, Zé Valdo lá no Quixadá, os irmãos que servem em tempo integral, mas somos muito poucos irmãos para cuidar do rebanho de Deus, não apenas para cuidar, mas para avançar, porque nós não podemos ficar parados. A ceifa está aí, irmãos, os campos já branquejam, vocês não estão vendo? Vocês não enxergaram não ainda? Jesus mandou levantar os olhos. Nessa noite, irmão, nós precisamos levantar nossos olhos. Nós precisamos distribuir literatura em massa e de graça. Nós precisamos levantar mais irmãos, pastores, para cuidar de ministérios específicos na igreja. Nós precisamos de viajar mais. Semana passada eu viajei, vocês me acompanharam. Graças a Deus, as igrejas de
do Piauí e do Maranhão supriram todas as nossas necessidades, sobrou recurso e ainda ofertamos para os irmãos. Mas isso tem que acontecer entre nós, tá certo? As igrejas do Ceará têm que ter essa visão, precisam erguer os seus olhos. Os irmãos que servem nas outras cidades, o Edson cuida de algum lugar, o Ronaldo está viajando todo o tempo, o Delcácio viaja, o Zevaldo viaja, eu viajo. Quem cuida das nossas necessidades? Tem que ser as igrejas, irmãos. Para bênção e graça dos irmãos. Tá bom? E avanço do reino dos céus. Continuando. Como participar? Então, nós temos agora 3 itens de como participar. O primeiro é sempre orar. Se você não tem dinheiro, que eu não acredito que você não tenha, pelo menos Deus lhe deu o dom de orar. Sim ou não? Se Deus não lhe deu o dom de orar, você não devia estar aqui. Porque se você não tem o dom de orar, você não é um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, é regenerado, convertido, você tem pelo menos um talento. O Espírito Santo está em você, ele deu a capacidade de orar. É por isso que na minha viagem semana passada, eu botei muitos vídeos ali, tá? Vocês viram. Sabe para quê? Para que vocês lembrem de orar. A gente esquece de orar. A gente esquece de orar. Então nós precisamos orar pelos irmãos que servem na obra, que estão viajando e assim por diante. Nós precisamos ofertar. Essa é outra maneira. Ofertar com bens materiais. Se você não pode ser o irmão do tempo integral, se você não pode viajar, se você não pode sair, você pode ofertar. E agora nós criamos uma outra ferramenta, um grupo no WhatsApp, amém? Pode passar aí? Ofertando, nós temos aí o Pix, né, que todo mundo, a maioria aqui já conhece, essa é a nossa conta, e você pode ofertar através dessa conta aí, tá certo? Também ela está aí nos grupos. E também, o próximo slide, nós estamos com uma novidade agora. Nós criamos um grupo no WhatsApp para os cooperadores do Evangelho. Se você é já um cooperador do Evangelho, estou falando nesse encargo de oferta financeira, de oferta de bens materiais, se você já é uma pessoa que coopera, é importante que você participe desse grupo. Se você ainda não é bom você participar e, quem sabe, a partir das notícias e do que vai estar lá no grupo, você seja despertado, erga os seus olhos e veja que os campos já branquejam para a ceifa. Amém? Então você pode orar, você pode ofertar e você pode agora interagir nesse grupo chamado Cooperadores do Evangelho. Eu já distribuí em alguns grupos, né, o link para você participar do grupo. Aquele link que está lá é para você participar do grupo, não é a oferta em si. É para você entrar no grupo e acompanhar. Nós pretendemos sempre dar notícia das nossas viagens, sempre postar, né? Deus também tem nos abençoado com a questão da África, nós estamos cuidando também com ofertas lá para a África e até para viagens também, como nós fizemos alguns meses atrás. E tudo isso, irmãos, nós queremos colocar naquele grupo. Então é a maneira de você acompanhar os movimentos dos apóstolos, dos obreiros, da obra do Senhor, do avanço do Evangelho. Praticamente não é um grupo para a gente compartilhar, interagindo entre nós. É um grupo de notícia, tá? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, quer saber mais, você nos procura no nosso particular. Aquele grupo é apenas um grupo para deixar você a par de tudo que está acontecendo e também nós vamos prestar contas da nossa situação financeira, tá certo? As receitas, as despesas, onde foram aplicadas, tudo vai estar naquele grupo, tá bom? Então, nessa noite, eu queria deixar esse encargo com vocês. Essa noite nós temos a nossa oferta. Cadê as caixas, né? As caixas estão ali. A gente ainda tem dinheiro no bolso, né? Por isso que a gente ainda tem caixa aqui na frente.
Daqui a pouco, talvez a gente não precise mais dessas caixas, porque não vai ter mais dinheiro, vai ter só cartão de plástico e Pix e etc, etc. Mas nós vamos fazer então, nessa noite, essa oferta. Hoje é o segundo domingo, e eu queria deixar com vocês essa palavra de encorajamento. Amém? Nós queremos um 2025 diferente. Uma igreja que prega o Evangelho. Individualmente e coletivamente. E essa é uma maneira de você participar da pregação do Evangelho de maneira coletiva. Como um cooperador do Evangelho. E para concluir, seja generoso, tá? Seja generoso. Você quer que o seu negócio aumente? Abra o seu coração e semeie mais. Eu ouvi de um irmão essa semana o seguinte: vai chegar o tempo que as igrejas vão ser fechadas. E quem vai sustentar a obra de Deus são os empresários. Sabia disso? Então você precisa ganhar dinheiro. Você precisa prosperar. Não para você mesmo, mas para o reino de Deus. Porque daqui a pouco a 7ª trombeta vai ser tocada. E tudo isso aqui vai virar fumaça. É fogo. Mas Deus lhe deu capacidade de ganhar dinheiro, ganhe muito dinheiro. Deus lhe deu capacidade de gestão, faça isso com bastante eficiência, tá? Ganhe muito dinheiro, mas lembre-se disso, você precisa de pouco para sobreviver. Você precisa de pouco para sobreviver. A necessidade é de Deus. Os empresários precisam abrir os seus olhos. Não ajuntem para vós outros tesouros sobre a terra. Porque aqui a traça corrói, a ferrugem corrói, mas devemos aumentar a nossa conta celestial. Amém? É isso aí, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Nós vamos então cantar um hino agora e vamos ofertar aqui ou no Pix, né? Assim, volta aí essa tela aí, só para mostrar mais uma coisa. Volta a tela aí, anterior, a última. Esse QR Code aqui, que você pode até acessar agora, eu acho que dá certo, é para você entrar no grupo. Se você quiser agora entrar no grupo, você pode acessar esse QR Code aí e você vai entrar nesse grupo do WhatsApp, tá bom? Nós vamos também distribuir nos nossos outros grupos da igreja, tá bom? Então nós vamos cantar. Quem vai ofertar ou já ofertou no Pix, faça agora, ou então oferte aqui na caixa, amém? Jesus é o Senhor. Assim a outra tela com o... Isso, aqui é o nosso Pix, tá bom? Jesus é o Senhor.